A paz do Senhor Jesus, boa noite. Aqui quem vos fala é a missionária Tatiane Jardim. Venho com uma palavra para a meditação da igreja que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É interessante essa palavra porque, como nós sabemos, o profeta Ezequiel ele foi levantado no meio de um povo rebelde, num contexto de apostasia, de rebeldia, e ele se levanta com uma voz forte, intrépida, uma voz que denuncia o pecado e que provoca ali uma correção para que o povo venha se voltar à adoração genuína ao Senhor. Quando ele tem essa visão no capítulo 37, é importante destacar que quando nós falamos de visão, nós não estamos falando de algo irreal, mas estamos falando de uma dimensão espiritual, de algo que ultrapassa os limites do raciocínio humano. Ezequiel está diante de uma visão onde ele vê ali a casa de Israel, onde ele vê ali o exército de Israel, num contexto de morte, num contexto de dor, num contexto de impossibilidade, e Deus o coloca ali no meio deste vale de ossos secos. E é interessante que Deus ele nos expõe diante dos vales em que Ele nos coloca. Ele te coloca no meio, faz você andar ao redor para que você faça um raio-x completo do lugar onde você está. E de repente você olha e fala, só tem osso, não tem vida, mas ali tem 3 posições, Deus, o profeta e os ossos secos. Então você não tem opção, Deus você não pode ser, ou você profetiza ou você vira osso. Ou você profetiza diante dessa situação de calamidade, ou você profetiza diante dessa dor, ou você profetiza diante desse vale, ou você profetiza diante desse cenário de dor, ou senão você morre junto com esses ossos. E Deus os coloca bem no meio, faz ele andar ao redor, ou seja, não pisando nos ossos. Ali tem guerreiro, ali tem soldado, e profeta não foi chamado para pisar, profeta foi chamado para andar ao redor, ter aquela visão panorâmica. E depois Deus faz a seguinte pergunta para o profeta Ezequiel: e aí, profeta, poderão reviver esses ossos? Essa é a mesma pergunta que Deus faz para você nessa noite. Diante dessa situação que você está enfrentando, diante dessa calamidade, diante dessa dor, diante dessa adversidade que tem assolado a tua casa, poderão reviver esses ossos? Você vê solução para o teu problema? Você vê solução para esse momento de dor que tem invadido, que tem ultrapassado a sua razão humana? Você consegue ver um cenário de restauração? De repente, assim como Ezequiel, você olha e não vê esperança, mas quem confia no Deus, como nós confiamos no nosso Deus e sabemos que Ele pode todas as coisas, você joga a bola para Ele e fala, Senhor, Tu sabes, porque Ele sabe se tem que restaurar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem toda a autoria da terra está na mão dEle, então Ele sabe o que Ele pode fazer. Não é questão de não poder. Poder ele tem para fazer isso. Mas quando Ezequiel fala, tu sabes, quer dizer, você quer? Senhor que sabe se deve restaurar ou não. Ou seja, Ezequiel é ali inteligente a resposta dele. Ele diz para o Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode. Mas Deus de repente joga a bola para Ezequiel de novo e fala, eu sou Deus, estou contigo no meio desse vale, eu te coloquei no meio, estou te expondo no meio desse vale, só que eu não vou abrir a boca para profetizar, quem vai abrir a boca e profetizar é você, só que no meio da tua profecia eu estou contigo te guardando, no meio das palavras que você vai declarar nesse deserto, nesse vale, nesse contexto de dor, eu estou contigo assinando embaixo cada palavra de restauração. Então Deus vira para ele e fala assim, profetiza estes ossos e eles terão vida, e é de fato que acontece ali. Ezequiel começa a profetizar e acontece uma restauração magnífica naquele vale de ossos secos. É óbvio que primeiro vai ter um reboliço e muitas vezes a gente se assusta com o reboliço, mas o reboliço é necessário para que Deus coloque cada coisa no seu devido lugar. Quando o reboliço vier, não se atemorize, isso é sinal de que você está vivendo uma restauração no vale e que a sua profecia está sendo ouvida por cada um daqueles ossos. Deus promove ali a
estrutura esquelética, mas ainda não há vida. Porque de repente você está profetizando e você está vendo que as coisas estão aparentemente bem, mas ainda não há vida. Então Deus continua e diz para ele: profetiza ao Espírito, porque não adianta ter aparência e não ter espírito. Hoje eu te conclamo para profetizar no meio desse vale. Talvez no meio desse vale você tenha reclamado, tem questionado a Deus. Você já parou para analisar que de repente é Deus que está expondo você, colocando você no meio dessa situação de adversidade para você aprender a profetizar, para você aprender a falar as maravilhas de Deus, e na medida em que você abre a tua boca e profetiza, o milagre vai acontecer. Deus vai tornar as coisas aparentes, vai dar estrutura para esse vale, vai dar estrutura para esse exército, porque você está profetizando para guerreiro, para guerreira, para soldado de Deus, valentes de Deus, que não sei por qual motivo tem desanimado, mas Deus te coloca no meio do vale para profetizar. Profetiza o Espírito, profetiza a vida, profetiza ousadia, profetiza coragem, porque a despeito do que muitos olham e falam não tem mais jeito, a última palavra vem de Deus. Ainda que você olhe o cenário da vale e fale eu não acredito que possa reviver, entrega na mão do teu Deus, que o teu Deus sabe o que faz. Somente abre a boca e profetiza, porque a tua palavra vai ter poder nesse vale. A tua palavra é a boca de Deus, e Deus já mandou você profetizar há muito tempo. Por que você está retendo a profecia? Por que você está retendo aquilo que Deus tem para fazer nesse vale? Você foi levado nesse lugar é para fazer a diferença. Você não foi levado ali para virar osso. Ou você abre a boca e profetiza, ou senão você morre nesse vale. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite. Espero que você profetize com ousadia e que essa semana seja uma semana de vitória em nome de Jesus.